Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, mais uma dica. Se você é aposentado, militar ou servidor público e precisa de uma ajuda financeira, esse mês a Dindim Fácil preparou uma promoção para você. Diga que viu a propaganda aqui no bate-papo esportivo e você terá uma taxa especial. E se estiver negativado, também tem solução. Vá lá e simule um empréstimo. As taxas são as melhores que a dos grandes bancos que existem por aí. Dindim rápido, sem burocracia e em 24 horas na sua conta. Vai em uma das 3 lojas, Praça 7, prédio da Walmap e na Galeria do Otton. Tá aí o endereço e os telefones na tela para você. E agora vamos então falar do Atlético, que venceu o Botafogo ontem no Independência por 1-0 pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir aí os melhores momentos do jogo. Aí, Caixa. Aí o belo gol, né? Já começou exigindo sua voz, né? Tendo que gritar o gol do Casares aí. Já começou bem demais, 7 minutos esse gol, a gente imaginou que ia dar o meu placar. Eu vi o programa de segunda-feira, o Paulo Roberto acertou o placar, falou que ia ser 1-0, estava ótimo e foi, né, Paulo? E foi bom demais, né? Mas e aí, Caixa? O meu placar era 3-0. E eu achei até que ia acertar, porque fez um gol rapidão, né? Aí o time do Atlético teve várias situações de gol, a gente viu o Fred perdendo 2 aí. Realmente o primeiro tempo foi mais para o Atlético. Mais para o Atlético. Agora, o Galo é impressionante como às vezes parece que vai dar tudo certo e ainda consegue quase estragar tudo, né? Com a expulsão do Fred, a gente não imaginava. Ele tomou o amarelo ali, eu nem vi o lance direito, confesso. E a hora que ele fez a falta, eu falei, vai expulsar. Não deu outra. O Atlético no primeiro tempo... Aí, ó. Esse foi o lance da expulsão. Esse é o lance da expulsão, o segundo amarelo. Isso aí é típico de atacante, o Paulinho Castro. Você vê que ele não tem cacuete nenhum de marcação, o Fred. Ele foi bem atabalhoado. Mas a falta de experiência do juiz, o juiz muito mal no jogo, gente. Ele é FIFA, viu? É juiz FIFA. Não, mas hoje qualquer um é FIFA, Caixa. Qualquer um hoje é FIFA. Um juiz desse não pode apitar um jogo importante, de tradição, de polêmica, igual Atlético e Botafogo, gente. O Fred foi atabalhado, foi. Irresponsável, foi. Mas o juiz muito mal no jogo. Mas uma coisa todo mundo concorda aqui, o Fred tinha que ser expulso, né? Fato ou já não? Com o amarelo, porque já com o amarelo, né? A falta foi para amarelo. Pois eu também não lembro o primeiro amarelo. O primeiro ele segurou um atleta do Botafogo no meio do campo. No contra-ataque. No meio do campo. Ele puxou a camisa no contra-ataque. Eu acho que o erro o Fred é igual a gente fala muito de jogadores experientes. Esse gol aí foi impressionante. A defesa do Gatito Fernandes. Olha aí. Ele domina, ele chuta forte. Ó. Eu acho que o Rafael, ele, tipo assim, o gol tá feito, né? Mas... E ele tinha que ter acelerado o movimento um pouco. Ele deixou a bola cair, deu tempo do Gatito. Mas foi uma defesaça do Agora, Gatito. Paulo, primeiro tempo o Atlético podia ter feito mais gols. Logo no segundo tempo, no começo do segundo tempo, ali 8 minutos, o Fred é expulso. Aí muda a história do jogo. Muda completamente. Aí o Botafogo teve liberdade para ir para cima e o Roger ainda foi meio ousado, porque ele tirou o Robinho, colocou o Rafael Moura para poder ter aquele homem fixo na frente. Mas o Botafogo não deu essa brecha para o Atlético, né? Chances, hoje em dia, você já jogando com 11 contra 11 já é difícil, agora com 1 a menos. Então, ele foi ousado mesmo. Gostei da ousadia dele, de tentar ampliar o placar. O Atlético jogou o que tinha que jogar, depois da expulsão do Fred, né? Se defender, jogar na raça, superação, e foi isso que eles fizeram. Tem árbitro que não quer mostrar que é caseiro, e aí ele exagera pro outro lado. O Léo Figueiredo falou quarta-feira no jogo do Cruzeiro, falou, mas esse árbitro aqui é muito caseiro, tá dando muito pro Palmeiras e tal. E aí esse paraense vem aqui para mostrar que não é caseiro, aí você erra a mão pro outro lado. Porque e não tem nada melhor para para ele, né, Caixa, do que expulsar o Fred, né? Ué. Porque lá nos bastidores dos árbitros eles dizem, eu tive coragem de expulsar o Fred. Tem isso? Lógico que tem. Tem. Desde o início do jogo, por isso que eu te falo a respeito do juiz, você já via que o juiz ele estava com má vontade com a equipe do Atlético e principalmente com alguns jogadores. Para um juiz não conseguir conversar com o Léo Silva, alguma coisa errada esse juiz tem. Porque durante o jogo, né, Paulo, existe... É lógico que não é para sentar na mesa e bater papo, mas tem que ter uma interação entre o juiz e alguns jogadores. E pelo que o Léo Silva falou, desde o início do jogo o árbitro nem olhava para a cara deles. Agora, Caixa, a torcida do Atlético cobrava muito do time uma mudança de atitude, principalmente dentro da Independência, com mais raça, com mais garra, vibração. A gente viu ontem a entrada do Luan,
Talvez o Luan pode ter sido um dos grandes motivadores para o time. Porque a gente viu o time realmente com uma postura diferente, né? Fábio Santos, né, jogando mais do que jogava, o próprio Robinho. O Luan entrar bem, jogar e não sentir. Eu acho que essa foi a grande notícia. Agora, a situação no Independência está tão ruim que os torcedores do Atlético ontem ficaram satisfeitos com o resultado. Com a vitória, 1-0, foi pouco, foi, mas estava perdendo, estava passando sufoco com o Avaí, então o resultado foi importante. Agora, é ficar esperto no Rio. Ficar esperto no Rio. Aí lá tem que dar de Avaí, tem que matar. Teve chance, faz. Teve chance, faz de novo e segura a onda, porque se deixar na mão da arbitragem, você não pode correr o risco de o jogo ficar na mão da arbitragem. Então, você tendo chance, tem que fazer. Bom, a gente separou aí, porque ontem na coletiva do Roger, antes da coletiva, o presidente do Atlético entrou na coletiva e abriu essa coletiva fazendo um desabafo aí sobre a arbitragem do jogo de ontem. Vamos dar uma conferida. Muitas vezes o placar, a vitória, camufla o que foi da arbitragem hoje. Então, não pode um jogo desse, e eu não vim cá para discutir se Fred mereceu ser expulso, se o Roger mereceu ser expulso. É a falta do critério. E preparo para um jogo de decisão, um jogo fácil, um jogo que a torcida veio para cá, apoiou sem parar, um jogo que o time deu raço para caramba e vem querer atrapalhar a nossa vontade e o espetáculo. Então, assim, o recado é bem claro, sabe, que tem, se dirigente é punido, já fui reclamar, se treinador é punido, jogador é punido, eu quero que avalie bem claro o critério, a decisão de critério que foi agora com a arbitragem, continua no Atlético e continua no Botafogo. Então, boa noite, só colocar, porque geralmente quando perde, aí não pode falar nada. Agora, quando ganha, tem a hora de chegar e criticar e tirar esse cara da arbitragem. Obrigado. Ô, Caixa. Bem nervoso. A gente tava vendo aqui o pessoal comentando aqui. O Caixa falando, o presidente tava bravo. Tava bravo. E aí, Caixa? Tava bravo e óbvio que ele falou como presidente, né? Com o Roger do lado ali e tal, mas ele deixa escapulir o lado torcedor, né? Ele fala, não, jogamos com raça pra caramba. Parece que ele tá no balcão do Bar de Salomão lá na série. Mas é o presidente. Só ele sabe também, né? O presidente é muito jovem também e só ele sabe também o que pesa na hora que chega o dia 30, né? Você pagar essa folha salarial do Atlético, esse tanto de craque aí não é fácil, né? Para vir um juiz e atrapalhar um jogo. Antes de classificação na Copa do Brasil, imagina, né, Paulinho? Nossa. O prejuízo financeiro que não é. Financeiro e outra. Esse jogo de volta lá é perigoso, né, Caixa? A gente sabe, de jogar no Rio de Janeiro, qualquer circunstância já é difícil. Ainda mais com a arbitragem ainda do lado do Botafogo, vai ser cruel lá. Paulo, você foi capitão do Atlético durante 10 anos, então você era aquele jogador que fazia a intermediação entre a direção, o grupo. Quando um presidente vai a público depois de um jogo desse, que a gente viu que os jogadores saíram irritados, o Fred mandou recado para a televisão, irritado. Quando você vê um presidente indo a público para poder fazer uma declaração como essa, como é que fica o jogador? Você acha que é o correto o presidente colocar as caras nesse momento e fazer reclamação em vez do próprio jogador? Não, eu acho que ele é o personagem maior do clube, é o homem que manda, né? E eu acho que é a hora dele, sim, mesmo. Igual ele falou, não é só na derrota, não, na vitória também, né? Igual ele falou, frisou certinho. Lógico que não esconde também os defeitos que o time teve durante essa vitória, né? Mesmo com a expulsão. Né? O Roger sabe muito bem separar isso, né? Do que foi o certo, o que o juiz errou e o que o time pode render. Eu acho que é isso. Né? O time jogou dentro do limite dele, porque um a menos fica realmente difícil. Mas o Atlético perdeu algumas oportunidades que poderia ter ampliado o placar também. E, Rui, Botafogo veio com uma postura, claro, a expulsão do Fred ajudou muito, teve chances de gol, né? A gente viu aí uma chance que o Fábio Santos deu o carrinho ali, mostrou que é um time perigoso. Esse confronto, como é que você vê no Rio de Janeiro? Tá aberto ainda, o Atlético leva uma vantagem de jogar pelo empate lá, mas é uma coisa bem arriscada, não? É muito arriscada, ainda mais se tratando de Botafogo, né? O Botafogo já é uma equipe, eu joguei lá por 3 anos e meio, e é uma equipe que leva esse lado de superstição muito para o seu lado, né? E já vem há várias temporadas aí eliminando o Atlético Mineiro. Então eu tenho certeza que o campo vai estar cheio. É como o Paulo falou, a gente tem que ficar atento, a diretoria do Atlético tem que ficar atenta, não é nem com
escalação do Roger ou a convocação do Roger. A diretoria do Atlético tem que ficar atenta com a escalação da arbitragem. Esse é o primeiro ponto que o Atlético tem que ficar atento para esse segundo jogo da Copa do Brasil. Porque dependendo do árbitro que for no jogo, a gente vai saber para que lado as coisas vão pender. Entendeu? Então eu acho que foi o papel certo do presidente. O presidente torcedor, né, Cássio? Eu gostei. Ele jogou com raça pra caramba. É isso aí. Mas tá valendo. Então eu acho que o primeiro passo do Atlético é esse. O Botafogo é um time perigoso. Porque na escalação do Botafogo eles jogam com 2 volantes que na verdade são antigos camisas 10. Eles chegam com muita facilidade à frente. O Botafogo teve 2 chances claríssimas de gol. Mas o São Vitor estava lá, gol abençoado. Então o Atlético tem as suas deficiências e vamos ver se o próximo jogo acerta. Pra gente fechar aqui esse papo de Atlético e Botafogo, né? No próximo bloco nós vamos falar do Cruzeiro, vamos começar a falar de clássico. Vamos ver quem que vocês acharam aí que foi o melhor da partida. Coloca pra gente aí, Alexandre. O cara! Paulo Roberto Prestes, quem foi o cara da partida pra você ontem? Olha, o Casares fez um excelente jogo, mas hoje eu vou ficar com o Roger, cara, que eu acho que ele foi muito bem, ele escalou certinho, corajoso, com o Luan, foi corajoso na mudança de tentar ampliar o placar. Eu acho que o Roger tem um crédito bacana nisso. E aí, Rui? Uai, você acha que eu vou contrariar o capitão? Você tá doido? É o Roger, a gente chegou junto no Roger, né, o capitão, durante alguns programas, e ele vem em 2 oportunidades muito feliz. Tanto quando poupou os jogadores, que foi muito criticado, e a gente viu a resposta nesse jogo, quanto na partida com coragem de colocar o Rafael Moura. Ô, Caixa, aqui é o seguinte, essa dupla, ela bate a sopra, sabe? Porque tem semana que vamos botar na guilhotina, aí vai o treinador. Tira o Roger. Aí quanto ganha? Não, tira o homem agora, que ele é o melhor. E você? Eu achei o Roger também foi muito bem ontem, como já tinha ido também, foi bem lembrado aí pelo Rui. Eu acho que a hora que você dá uma parada com a turma que não está dando certo e coloca a molecada, né, entre aspas, para correr lá, foi bom naquele resultado em Chapecó. E o Roger, eu acho que ele consegue fazer um negócio muito interessante no grupo do Atlético. Apesar de ser um técnico jovem, ele acho que já jogou contra alguns jogadores do Atlético, jogou também com você. Ele consegue unir o grupo. O sentimento que eu tenho, numa sala de embarque, dentro do avião, num hall de hotel, é que os jogadores do Atlético gostam dele. A sintonia. A sintonia é legal. Eles respeitam o Roger e sabem que o Roger está em dificuldade. Está mesmo. É jogo quarta, é jogo domingo, é contusão, é aquela luta toda. Mas eu acho que essa união aí pode ser interessante. Pode começar a render frutos igual rendeu nos 2 últimos jogos. E nós vamos falar mais de Atlético no último bloco aí, que a gente vai falar do clássico. Mas nós vamos para um rápido intervalo agora e vamos falar tudo sobre os preparativos do Cruzeiro aí para esse clássico de domingo. Não sai daí.